Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e nós vamos continuar hoje dando a nossa espiada selvagem, que na verdade é um comentário sobre a obra Charles Darwin, segundo volume, O Poder do Lugar, editado pela Janet Brown, uma das melhores biógrafas do Charles Darwin, editado aqui no Brasil numa parceria entre a editora Aracati e o Unesp. Bem, o segundo volume trata, vamos dizer assim, da volta do Charles Darwin à Inglaterra, onde ele teve, vamos dizer assim, uma luta pessoal, uma luta interna, para que ele pudesse desenvolver as suas ideias. Para vocês terem ideia, a gente conhece o Charles Darwin como o grande formulador da teoria da evolução das espécies, mas no início ele não teve esse insight, não. Ele se tornou um pesquisador respeitado, né, na Londres vitoriana, devido à sua viagem, devido à sua autoridade com que ele conhecia todo o território da América do Sul, que era uma grande incógnita, uma grande novidade na época na sociedade inglesa. E ele retornou aos meios acadêmicos e se consagrou lançando alguns livros. O primeiro que ele lançou foi um diário da viagem, 2 volumes, que fez muito sucesso entre os ingleses. Aqui cabe um parênteses muito grande para vocês entenderem como que a cultura, né, o hábito da leitura, ela está enraizada no comportamento dos ingleses há muitas décadas, né? Pelo que eu pude pesquisar, na época em que Charles Darwin viveu, ou seja, em 1800 até 1870, etc., e até depois disso, existia na Inglaterra um serviço que eles chamavam de assinatura de livros. Ou seja, as famílias, através de uma mensalidade módica, tinham acesso, não sei se era um mês ou 2 meses, a uma coleção de obras para serem lidas. Passado esse período, alguém vinha, recolhia os livros que tinham sido alogados e substituíam por outros. A leitura naquela época era não só uma fonte de informação, mas uma fonte de distração também. E dentro desse pacote de leitura vinha de tudo, desde contos, romances até obras científicas. A obra de Darwin também fazia parte dessa, vamos dizer assim, né, dessa empreitada toda. E os diários de viagem deles fizeram muito sucesso na época. Bem, voltando à sua vida acadêmica, ele começou a ter alguns insights sobre como que a vida estava relacionada, como que ela se distribuía pelo mundo. E, na verdade, ele já tinha algum contato com a teoria da evolução previamente, porque o seu avô já havia escrito algo nesse sentido. Na Inglaterra vitoriana, era um pensamento muito perigoso. A igreja tinha um poder muito forte na formação da opinião pública, ela dominava todos os estratos importantes da sociedade, todas as universidades, e falar alguma coisa que poderia colocar o prestígio da igreja em perigo era praticamente uma heresia, e toda a reputação que um cientista ou qualquer outro cidadão tinha na época poderia vir por água abaixo. Então, por aí se entende o cuidado do Charles Darwin em, no começo, dividir as suas ideias sobre teorias da evolução com um rol muito restrito de pessoas. Ele tinha uma conversa aberta com seus professores Henslow, Sedgwick, com Robert Hooke, que era um cientista devotado na época à administração do Royal Garden, e com um entusiasta, um professor que se chamava Thomas Huxley, e que depois, ao longo dos anos, se tornou um dos grandes divulgadores e defensores da teoria da evolução. Bem, eu já estou adiantando um pouco. Na verdade, antes da teoria da evolução, dele ter esse insight da teoria, ele esteve envolvido em outros trabalhos. Ele se casou com a sua prima, Emma Wedgwood, que era de uma família, vamos dizer assim, abastada. Ele já não era de uma família pobre e ele ainda conseguiu casar com uma família com, vamos dizer assim,
posses respeitáveis, o que garantiria a ele um futuro razoavelmente tranquilo se ele soubesse administrar. E ele se provou um administrador muito competente. Ele conseguiu comprar a sua mansão em Downey e, além disso, tinha várias participações em outros negócios. E ele conseguiu multiplicar tanto a herança do seu pai como a herança da sua esposa e conseguiu manter-se ali em uma vida relativamente saudável. Isso aliado à sua carreira de escritor. Ele também fez muito sucesso na venda de seus livros. Bem, quais livros que ele acabou escrevendo antes da teoria da evolução? Ele, ele ficou durante um grande tempo preocupado sobre como que as espécies se diferenciavam. E para ter um contato maior sobre a diversidade da vida, ele começou a fazer um estudo sobre cracas, que são pequenos crustáceos com formato de concha. Eles até se assemelham muito a caracóis, né, a moluscos, mas na verdade são crustáceos. Ele começou a catalogar todas as espécies do mundo. E para isso ele pediu ajuda, como no capítulo anterior eu falei, da sua rede de contatos ao redor do mundo. Ele mandou cartas para vários contatos pedindo para que eles enviassem exemplares de cracas ao redor do mundo para que ele catalogasse. Ele dedicou anos e anos a essa tarefa, ao ponto dele sentir em determinados momentos raiva das cracas, porque era um trabalho muito difícil de ser feito, com auxílio de microscópio, a descrição tinha que ser pormenorizada. Na verdade, ele teve toda aquela dificuldade que o mundo acadêmico nos oferece para se fazer artigos científicos. Quem tem aí a oportunidade de tentar um mestrado e doutorado sabe que não é fácil fazer essas famosas teses. Verdadeiramente se gasta um esforço enorme obedecendo uma série de requisitos. Bem, em paralelo a isso, na região de Downey, né, que é onde ele comprou a sua mansão, ele realizava vários experimentos. Ele realizava experimentos com plantas, ele tinha uma criação de pombos, onde ele começou a perceber a influência, o poder da seleção seletiva na hora de se criar raças domésticas. Inclusive, o primeiro capítulo do livro dele, da Teoria da Evolução, fala sobre a seleção artificial provocada pelo homem. Ele lançou também um livro relacionado ao estudo que ele realizou sobre minhocas, e posteriormente a isso ele lançou muitos outros volumes relacionados com a fisionomia dos animais, a seleção sexual, etc. Bem, quando que Charles Darwin teve o verdadeiro insight para formular a teoria da evolução? Como eu disse, ele já tinha vamos dizer assim, algumas suspeitas de que a vida era modificada ao longo do tempo, que as espécies elas são descendentes umas das outras, evoluindo ao longo do tempo, mas ele não tinha ideia de qual era o gatilho que proporcionava essas mudanças. Numa tarde, num dia qualquer, ele teve acesso a um artigo do economista Malthus, que muitos devem ter ouvido falar, e ele postulava de forma bem resumida a escassez, o problema da escassez dos recursos na população humana, ou seja, ele postulava que os recursos alimentares crescem em forma aritmética, enquanto que a população cresce na forma geométrica, ou seja, haveria ao longo do tempo menos recursos para uma população que sempre estava crescendo, e isso levaria à competição e ao desequilíbrio da sociedade. Esse, por incrível que pareça, né, um naturalista, um biólogo, lendo sobre um artigo sobre economia. Isso prova, como eu venho dito, como que a leitura é um instrumento poderoso para que você relacione conhecimentos de diversas áreas na criação de algo novo. Tendo em vista esse artigo, ele teve um insight de que na natureza acontecia algo parecido. Os animais concorriam entre si por recursos, seja de alimentação, de locais para se reproduzir, para construir ninhos, construir abrigos, seja na predação, na relação entre predadores e presas, havia uma competição na natureza. E, mais ainda, ele percebeu que as populações de animais nasciam com diferenças entre si. Por exemplo,
suponha, por exemplo, uma população de lobos. Alguns lobos tinham uma capacidade maior para corrida, enquanto que outros tinham orelhas maiores, outros tinham pernas menos compridas, ou seja, corriam menos. Alguns tinham, né, uma diferença na sensibilidade do olfato. Então ele percebeu que existia uma variabilidade nas populações. Os animais não são exatamente iguaizinhos uns aos outros. Existe uma pequena variação. E se essa variação ela for contribuir para que o animal viva durante um prazo suficiente para que ele transmita as suas características para a geração seguinte, ele vai cumprir o objetivo máximo da seleção natural, que é se perpetuar ao longo do tempo. Então ele percebeu que os fatores de escassez na natureza selecionam aqueles indivíduos com características mais adaptadas a uma dada situação. Esse era o cerne da teoria da evolução. Só que ela sofria uma grande resistência na época, porque, segundo o clero na época, não existia mudança na natureza. Tudo foi criado de forma divina num único momento do tempo. E essa teoria contradizia tudo isso. E a igreja se sentia ameaçada com qualquer ideia que batesse de frente com seus dogmas. Charles Darwin estava ciente do que isso poderia acontecer. E ele ficou anos e anos apenas estudando e coletando informações para formar o seu livro sobre a teoria da evolução das espécies. Ele tinha, como eu disse, experimentos com pombos, ele trocava ideia com vários criadores de gado, de cães, de ovelhas, não só da Inglaterra, mas de outros países, na busca de obter maiores evidências do que acontecia quando o homem se propunha a selecionar uma espécie. Também ele aproveitou indícios dos fósseis que ele encontrou na América do Sul e mais a distribuição dos animais atuais para poder ter uma ideia de como que era a explicação zoogeográfica das populações ao redor do mundo. E foi nessa época que ele teve a grande sacada da importância da viagem às Ilhas Galápagos, porque ele percebeu que, apesar das ilhas terem uma distância muito pequena entre elas, havia uma barreira representada pelo mar que algumas espécies não conseguiam transpor de forma fácil. Isso fez com que muitas populações, apesar de próximas, estivessem isoladas. E com o tempo elas passassem a mostrar uma diferenciação. Recordando aos seus diários, ele percebeu uma frase, né, de um conterrâneo inglês que morava nas Ilhas Galápagos, e ele falou para o Charles Darwin que conseguia identificar de qual ilha vinha cada tartaruga de acordo com o formato do casco. Quando ele pegou a coleção de tentilhões, né, que são pequenos passarinhos que se alimentam de sementes, levou para um especialista fazer a sua descrição técnica, o especialista queria saber de qual ilha procedia cada amostra, porque todos eles representavam espécies diferentes. Na época, Charles Darwin não tinha catalogado esse tipo de informação. Ele teve que recorrer a outro explorador que tinha visitado as Ilhas Galápagos e que tinha esse tipo de informação, essa correlação, né, de qual passarinho provinha de qual ilha. Percebendo esse tipo de variação que ocorrera nas Ilhas Galápagos e em outras regiões do mundo, ele começou a perceber a força da evolução. E outro ponto também muito interessante. Como eu falei, Charles Darwin era um geólogo muito eficiente e ele tinha aderido às teorias recentes, principalmente de Sedgwick, que postulavam que a Terra tinha uma antiguidade muito grande. As coisas não teriam sido transformadas em questão de eras. Na verdade, a Terra tinha bilhões de anos de evolução. E isso levou Charles Darwin a postular que havia tempo suficiente para que organismos mais simples se adaptassem ao ambiente e gerassem novas espécies. Tudo isso que eu falei era uma verdadeira heresia na época. Charles Darwin sabia disso, vivia angustiado em divulgar essas ideias. Somente um rol muito restrito de pessoas sabia desse estudo que ele realizava. E muito provavelmente ele não teria tido coragem de publicar se não fosse
uma intervenção, vamos dizer assim, que ele não esperava. Como eu disse, ele se comunicava com várias pessoas ao redor do mundo através de cartas. E numa certa manhã, ele recebeu uma carta de vamos dizer assim, um viajante, né, um explorador chamado Wallace, que nessa época estava ali na região da Polinésia. Bem, a profissão do Wallace na época, como eu disse, era de explorador. Ele viajava por várias regiões do mundo, coletando plantas e animais para comercializar com a nobreza europeia, né, com gente que tinha muito dinheiro, ou vender suas coleções para universidades e museus. É assim que ele ganhava a vida. Quando ele estava, né, nas florestas da Polinésia, inclusive tem um livro muito interessante em que ele narra essa viagem, ele teve uma recaída, ele teve uma doença repentina, caiu de cama com febre e teve um insight de que as espécies modificavam-se ao longo do tempo. Ou seja, ele chegou na mesma conclusão que o Charles Darwin. E sabendo, né, que Charles Darwin já havia visitado muitas regiões ao redor do mundo e que era uma pessoa, vamos dizer assim, confiável, que não ia tecer os seus comentários, né, sem o devido critério, ele resolveu escrever uma carta para o Charles Darwin comunicando suas ideias. Charles Darwin ficou assim chocado, porque ninguém poderia ter resumido décadas do estudo dele de uma forma tão concisa e precisa. Ele ficou chocado como que alguém conseguiu chegar às mesmas conclusões que ele. Bem, nesse momento ele sentiu que todo o seu trabalho poderia ir por água abaixo, né? O ineditismo de sua ideia poderia ter sido, né, jogado fora em favor de Wallace. Ele conversou com Sedgwick sobre a questão e, muito sabiamente, o seu ex-professor sugeriu que ele escrevesse um artigo, um resumo de toda a sua obra, né, do livro da Evolução das Espécies, e que esse artigo, esse resumo, fosse apresentado em conjunto com as cartas de Robert Wallace e eles colocassem a teoria da evolução a público de forma conjunta. E foi isso que foi feito. Infelizmente, durante ao longo das décadas, a figura de Wallace não foi tão comentada como a de Charles Darwin. Em parte porque Charles Darwin ele tinha um impacto, ele tinha uma importância no mundo acadêmico e social inglês muito grande. Mas Wallace também é lembrado como um co-criador da teoria da evolução. Bem, Charles Darwin publicou a sua obra, a teoria da evolução das espécies, gerou um escândalo na sociedade britânica, foi um grande divisor de águas, muitas discussões acaloradas nos comitês científicos, isso era acompanhado de perto pela população, e durante os anos ele era uma pessoa muito reclusa, e principalmente Huxley e Hooke foram os grandes defensores da teoria da evolução nos anos seguintes à publicação do livro. Depois disso, Charles Darwin, vez ou outra, aparecia nas sociedades, né, científicas. Ele não se afastou totalmente do mundo acadêmico, mas ele frequentava muito menos. Realmente ele era uma pessoa muito reclusa. No final de sua vida, ele sofria de sérios problemas de saúde. Ele mantinha uma relação de gratidão com a sua esposa, porque ela realmente se dedicou a ele, cuidando dele nos momentos difíceis. Ele amava seus filhos, inclusive, voltando um pouquinho, Charles Darwin nunca superou a morte da primogênita dele, a filha Anne, que era, vamos dizer assim, né, pelas descrições de Charles Darwin, uma menininha muito inteligente, muito perspicaz, e realmente a morte da menina dele, de uma forma prematura, o marcou muito. E, em certa medida, também gerou toda a insegurança que ele sentia em publicar a teoria da evolução das espécies. Ele morreu já numa idade bem avançada e conseguiu, vamos dizer assim, manter a sua família num padrão de vida muito bom, muito alto. Depois disso, seus filhos casaram, né, teve netos,
E ele legou para a gente toda essa coletânea de obras, não só da teoria da evolução das espécies, mas perto de 10 outros livros também que ele lançou sobre o tema da biologia. Como eu falei para vocês, é uma bibliografia que vale a pena ser lida. Não se você não tem tanto apego pela biologia, mas pela carreira de um cientista que impactou o mundo. Suas ideias lançaram vários insights que nos ajudaram a chegar no que nós estamos hoje. Por exemplo, eu fico imaginando, né, logo depois que ele morreu, houve a redescoberta, né, da teoria da hereditariedade, que foi formulada por Mendel, e quando os cientistas começaram a estudar a hereditariedade, eles viram como que ela estava interligada com a teoria da evolução. Isso deu um impulso gigante a toda a biologia. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos, onde eu vou descrever alguns outros livros que tratam sobre esse tema. Então veja essa biografia, vale a pena entender como que era a sociedade inglesa na época vitoriana, como que era o impacto do clero na sociedade, como que o mundo acadêmico, em certos aspectos, não evoluiu, porque existia muita essa questão da reputação acadêmica, né? Os embates acadêmicos. Charles Darwin chegou a ser inimigo de algumas pessoas, né, dentro do mundo acadêmico que não concordavam com as ideias dele. Infelizmente, isso ainda permeia muito o mundo científico, a questão de reputação, para nosso pesar, porque realmente o mundo acadêmico deveria ser mais aberto e mais solidário. Eu espero que vocês tenham gostado desses comentários, dos 2 volumes da série do Charles Darwin. Espero motivar vocês a fazer essa leitura, que realmente é muito agradável e vale a pena. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue o vídeo, isso é muito importante para continuarmos o nosso trabalho. Vejo vocês na próxima semana. Até lá!